Rádio Alepa, entrevista em destaque. Voltamos a falar ao vivo dos estúdios da Rádio Alepa FM 101.5, a sua Rádio Senado em Belém. Agora é hora de uma entrevista muito especial, isso porque ontem, dia 31 de agosto, foi comemorado o Dia do Nutricionista, que é uma data que homenageia os profissionais responsáveis por promover saúde e qualidade de vida por meio da alimentação. O nutricionista é quem orienta, planeja e acompanha hábitos alimentares adequados para cada fase da vida, sempre pensando na prevenção de doenças e no bem-estar. E hoje nós vamos conversar com a nutricionista Ana Fontinelles, aqui do nosso Departamento de Bem-Estar Social da Casa, que vai falar não apenas sobre a profissão, mas também sobre a importância de uma alimentação equilibrada, especialmente para quem convive com doenças crônicas, como a hipertensão e o diabetes. Então eu gostaria de começar a nossa entrevista dando um bom dia para a doutora Ana e perguntar sobre a importância também de comemorar, né, essa data, o dia 31 de agosto, o Dia do Nutricionista. Qual a importância desse profissional no nosso dia a dia, doutora? Um bom dia. Bom dia a todos os ouvintes também. Bem, a importância do nutricionista. É engraçado a gente falar assim, porque já teve época em que era um profissional que nem era avisado, mas hoje a gente sabe que muita coisa pode ser prevenida só pelo que você come ou deixa de comer. Então, esse profissional pode muito ajudar. E a gente faz, sim, a diferença na vida das pessoas. Tanto na prevenção quanto no cuidado com a saúde, cuidado com a própria doença, né? Perfeito. Doutora, acompanhando a gente hoje aqui, Gabriel Oliveira, jornalista da casa também, para fazer esse bate-papo com a gente. Novamente, bom dia, Rafael. Bom dia para o nosso ouvinte. Bom dia para você, doutor. Então, a gente começando aqui, para a gente começar a falar sobre o assunto que é diabetes e hipertensão. Eu queria saber, doutor, o que é que deve ter para uma alimentação saudável, o que deve ter e o que deve não ter na mesa da pessoa que tem diabetes e hipertensão para que ela tenha uma alimentação mais saudável? Bem, a gente costuma dizer que, com exceção do diabetes, né, a gente pode comer praticamente de tudo, mas no diabetes você tem que ter muito cuidado com a quantidade, principalmente do açúcar. O açúcar do açucareiro. Mas às vezes as pessoas pensam que é só o açúcar e esquece que, por exemplo, todo alimento vai ser transformado em açúcar porque ele é a nossa energia, é a nossa fonte de energia. Então, se eu fosse resumir o cuidado, por exemplo, para o diabético, é diminuir a quantidade, fracionar a quantidade de comida. Então, diminuir a quantidade, mas aumentar o número de vezes, porque se você está acostumado a comer bem, e de repente tem que comer menos, então tem que comer mais vezes. Ou seja, fazer, por exemplo, um café da manhã, depois fazer um pequeno lanche, uma fruta só, e de preferência com fibras, né? Aí faz o almoço, bem carregado de verduras, legumes, porque são alimentos ricos em fibras e que vão ajudar a diminuir essa glicemia. Então, a gente tem que investir em alimentos ricos em fibras. E as verduras, quando eu falo verduras, eu falo de folhosos, não é? Batata, cenoura. Elas são ricas em fibras. E detalhe, elas também são ricas em potássio. E o potássio ajuda a controlar a pressão. Porque o hipertenso, ele está com muito sódio no sangue. E aí a pressão aumenta, porque diminui a quantidade de água também, então o coração bate mais forte. E quando você come bastante verduras, além de você melhorar na glicemia, controlar essa glicemia, você também controla a pressão, porque tem ingestão maior de potássio. Então, olha só o bem que a gente faz. E a gente deveria colocar tanto no almoço quanto no jantar, essas verduras, esses folhosos. E nos lanches colocar as frutas que também são ricas em potássio, ajudam a controlar a pressão e também tem muita fibra.
Tem calorias, sim, mas elas têm fibras. Então, parar de tomar muito suco, porque suco tem muito açúcar. Então, em vez de você tomar um suco de laranja, você come a laranja, porque você está comendo não só as vitaminas, os nutrientes que tem lá, mas também tem a fibra. E quando você faz o suco, você joga a fibra fora, você coa. Então, você tem uma quantidade maior de açúcar e não tem a fibra para ajudar. Então, nos lanches, colocar frutas e no almoço e no jantar, colocar as verduras. Seria já uma ajuda nesse controle. E, claro, bora reduzir essa quantidade de alimento no prato. Então, para que comer de uma vez só? Você fraciona e come várias vezes no dia. Tem mais uma coisinha assim que pode ajudar muito. Isso eu não estou nem falando de dieta, são pequenos hábitos que a gente pode fazer mudanças, né? Mastigar melhor. Então, quando você mastiga, você está digerindo a comida ainda na boca, que a digestão do carboidrato ocorre na boca. Mas às vezes a gente come tão rápido que quando a enzima responsável pela digestão do amido aparece, cadê a comida? Já desceu. Então, é importante mastigar bem, comer com calma, com concentração. E aí, só nesses pequenos passos você vai estar ajudando o seu organismo, diminuindo a possibilidade de vir a ser diabético, hipertenso, diminuindo, não é tirando toda a possibilidade. E se você já for, você vai ajudar o seu corpo a controlar, porque o seu corpo, com certeza, está fazendo de tudo para controlar tudo isso que está ocorrendo nele. E você dando esses pequenos passos, vai estar ajudando ele, dando para ele material, dando para ele condições para lhe ajudar. Doutora, atualmente o diabetes mellitus afeta mais de 16 milhões de brasileiros. E como a gente bem sabe, o açúcar e o sal também são grandes vilões, né? Mas como deve ser feita também a escolha do carboidrato no dia a dia? Porque há muitas vezes a presença também destes dois nos carboidratos, né? O carboidrato, ele não pode ser tirado da nossa alimentação. Então, não é correto fazer uma alimentação só com proteína, só com fibra. Não, a gente tem que comer de tudo, só que com limites. Então, hoje, o que acontece hoje é que a gente compra muita comida pronta. Nós investimos muito em alimentos processados, muito processados. E eles geralmente têm adição de sal, porque precisam de um conservante, e a gente sabe que o sódio é um conservante natural. E ele é colocado no alimento. Então, não se engane, qualquer alimento que já vem pronto, uma bebida que vem numa caixa, que vem num vidro, ele tem sódio. Mesmo que você não sinta o sabor salgado, mas o sódio vai estar presente ali naquele alimento. E tem açúcar, porque tem que ser gostoso. Então, a pessoa coloca açúcar, se não tiver açúcar vai ter gordura e vai ter um monte de corantes, um monte de conservantes. Então, por que não trocar esses alimentos por um alimento natural? E quando eu falo alimento natural, não é pão integral com queijo e presunto, com peito de peru. Não, alimento natural que a gente fala é o que vem da natureza. Então, eu costumo dizer assim, é o pão da terra. Por exemplo, um pedaço de macaxeira cozida, um pedaço de batata doce, substituiria e muito bem um pão. A gente vai lá na padaria e compra o pão. O que tem naquele pão? O que colocaram? Qual a quantidade de sódio que tem nele? E açúcar? Não foi eu que fiz, então não sei. Já veio pronto para você. É prático? É mais prático você pegar um pão quentinho, colocar uma manteiga, muito gostoso. Mas experimenta cozinhar um pedaço de macaxeira, um pedaço de batata doce, inhame, que são tubérculos que vieram da terra, foram criados nessa terra que a gente vive, que é calorenta, tem uma umidade, então foi feita pra gente. E é só não exagerar, tá gostoso, tá? O que eu faço?
Vou comer 2 pedaços? Não, vou comer um pedaço agora, o outro pedaço eu vou deixar para a próxima refeição. Então, a gente fazendo assim, a gente vai estar ajudando o nosso corpo, dando para ele não só os carboidratos que são necessários para matar a nossa fome, mas também nutrientes importantes que vão nos ajudar. Já que a gente entrou nessa seara dos alimentos da terra, doutora, algumas frutas têm também um alto índice glicêmico, né? Existe alguma restrição para os diabéticos nesse caso? Bem, eu costumo dizer assim, quanto a frutas, a restrição é quantidade. Então, é assim, amanhã vai ter de novo aquela banana, aquela manga gostosa, é manga rosa, é um pedaço grande. Eu sou diabético. Bem, a manga, ela tem açúcar sim, mas ela também tem fibra. Mas o que eu posso fazer? Ela é tão gostosa, tá geladinha, eu coloquei na geladeira. Como é que eu posso fazer? Eu como um pedaço, né? Junto, por exemplo, no meu café da manhã, e é aquela vontade de comer outro pedaço. É vontade. Como toda vontade, vai e passa. E aí a gente deixa o outro pedaço para o próximo momento, que seria a próxima refeição, que a gente pode dar um tempo de pelo menos 3 horas para fazer a próxima refeição e comer aquele outro pedaço muito, muito prazeroso para a gente. E comer com vontade, se concentrar no que você está fazendo, evitar comer, por exemplo, no celular, que você não tem nem noção de quanto comeu, quando viu o prato já esvaziou. Então, o que a gente faz? A gente come devagar, sente o sabor daquele alimento e investe nisso. Então, não tenha medo de comer, mas tenha moderação. Já que a senhora falou da manga, especificamente, me veio uma memória de criança e de paraense também, não sei se meus colegas dividem comigo, que era aquela manguinha mais verde que as pessoas comiam com um pouquinho de sal. Tem a pupunha com sal também e tem também a manguinha com sal. E sempre vinha alguém que falava, olha a pressão, olha a pressão. Qual é o risco desse tipo de brincadeira, doutora? Bem, se eu sou hipertenso, eu tenho que ter cuidado com esse sal. Ah, mas a manga é boa com sal. O que eu posso fazer? Sei lá, a gente pode experimentar espremer o limão em cima da manga. Pode ser uma coisa diferente. Então, são culturas e a gente trabalha essa cultura. O que cabia para mim antes pode não caber agora. Agora, se eu sou uma pessoa saudável, eu não tenho nenhum problema, sei que eu não estou com nenhum problema, quero comer uma manga com sal hoje, então tudo bem. Mas foi pontual, foi hoje. Não vai ser todos os dias. Mas quem é hipertenso tem que ter esse cuidado. Se eu já sou hipertenso, eu tenho que ter responsabilidade com o meu corpo, com o que eu como, com o que eu faço. Então, eu sei que eu não posso. Então, por que eu vou comer? Porque eu estou com vontade? Será que vale a pena eu saciar essa vontade por um prazer momentâneo e daqui a pouco eu sofrer as consequências? Então, é uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente, ser responsável pela nossa saúde, pela nossa alimentação, por nós, pelo nosso corpo, que a natureza faz o resto. Doutora, uma pergunta que veio agora durante a sua fala sobre a alimentação noturna. É cultural de muitas pessoas, inclusive falar pela minha avó, por exemplo, ela não janta de noite. Ela sempre come alguma coisa pequena, um mingau, uma refeição um pouco menor de acordo com ela, porque ela diz que de noite ela sente muito cheia se comer comida normal. Existe algum problema para o diabético ou para o hipertenso de comer comida comum à noite? Ou para qualquer pessoa normal, sem ser o diabético e hipertenso? E a sua avó tem uma sabedoria, a sabedoria dos, eu não sei se eu digo idosos, né? Quase que ancestral, né? Quase que ancestral. Eles têm essa sabedoria que vem, e é assim, e tem tudo a ver. À noite é como numa firma. Imagina que o teu corpo seja uma firma, uma empresa. À noite fecha o expediente. E a gente tem que comer realmente pouco. E quando a gente come muito, nosso corpo sente essa sobrecarga. Porque, veja bem, você vai comer, por exemplo, um churrasco à noite. E aí, uma carne, ela leva umas 8 horas, mais ou menos, dependendo dessa carne, pode ser mais, para digerir. Aí você come, vamos dizer, umas 8, 10 horas da noite. Então, 6 horas da manhã é que vai terminar
a digestão dessa carne. Você dormiu, mas o seu corpo não dormiu. Então, você acorda cansado, estressado, porque o teu corpo não teve tempo. E quando tu acorda, tu já vai comer de novo. Então, ele não teve descanso. Às vezes, tem pessoas que têm até pesadelo. Então, o bom, mesmo sendo ou não sendo diabético, é você comer uma coisa mais leve à noite, evitar carne vermelha. E se você é diabético, é fazer isso mais à risca. Claro que vai ter um dia ou outro, isso eu falo para pessoas não diabéticas, que tem um aniversário, que tem você vai comemorar, mas isso, mais uma vez, como eu falei antes, é pontual. Esse não é o teu dia a dia. Esse foi alguma coisa que aconteceu só naquele momento. Então, é respeitar isso. E beber bastante água é importante, inclusive beber água. O diabético e o hipertenso, mais do que ninguém, principalmente o hipertenso, porque o sódio rouba a água do nosso sangue. O sangue fica mais grosso, ficando mais grosso, dá mais trabalho para o coração. E aí ele tem que bombear com mais força, ou seja, pressão alta. Então, bebendo água a gente está ajudando, certo? E é comer menos mesmo à noite, comidas leves, de digestão mais rápida. Pode ser um mingauzinho, com leite desnatado. Pode ser também uma sopa, um caldo. Pode ser uma salada com uma proteína, tipo um ovo cozido, um frango. Mas evitar a carne vermelha, né? E só isso já dá para ser. Então, isso é uma janta. Isso é jantar. Doutora, e o café, hein? O café pode ser consumido livremente por diabéticos e hipertensos ou existe também alguma restrição? Porque a gente sabe que o café às vezes dá aquela taquicardiazinha, né? Sobe o nossa vontade, nosso gás, né? Qual é o risco que ele pode trazer? O café, pro diabético, principalmente, o risco é o açúcar, né? Mas o café, desde que ele seja tomado com moderação, como tudo na nossa vida, ele vai fazer mal se você tomar em grande quantidade. Então, moderação nesse café. Parar de fazer do café assim um vilão. Ele não é um vilão. Mas também não é sair tomando café toda hora. Tem um limite que eu não lembro agora qual é o limite, umas 3 xícaras por dia. Não sei. Tem gente aqui que ultrapassa esse limite com facilidade. Sim, é verdade. Então, é assim, a gente quer ficar acordado. Mas se você está com vontade de dormir no meio do dia, o que você anda fazendo? É começar a pensar, o que eu estou fazendo comigo, que eu estou com sono no meio do dia e preciso do café. Então, o problema não é o café, o problema é o que eu ando fazendo, por que eu não estou dormindo bem durante a noite, porque o certo é você trabalhar durante o dia e quando chega à noite, você recupera. É para isso que serve o sono, para restaurar nossas forças, para recuperar tudo que o organismo usou. Então, é à noite que a mágica acontece. Mas se isso não está acontecendo, não é culpa do café, não é, tem alguma coisa que eu estou fazendo. Então eu tenho que começar a avaliar, me autoavaliar, mesmo para quem é hipertenso, para quem é diabético, é como eu falei, é a responsabilidade com o meu corpo. Doutora, já que então açúcar e sal são os grandes vilões, quais seriam então alternativas viáveis, né, para o consumidor, até questão de preço, que reduza essa taxa de açúcar, mas que também não perca ali o sabor, né, do alimento? Bem, como você falou, realmente, o açúcar e o sal, né? Mesmo você não sendo diabético, era bom se a gente pudesse tirar o açúcar da nossa vida. Todo alimento já tem o açúcar próprio. Mas é demerara, é mascavo, mas é açúcar, continua sendo açúcar. É mel, mas é açúcar. Então, o diabético, ele teria que tirar. Mas existem muitas alternativas, principalmente as mais naturais, né? Uma fruta, ela é doce. Eu estou com vontade de comer um doce. O corpo pede, né?
Depois do almoço é tão bom comer um doce. E quem disse que não pode não ser uma fruta? A manga é doce, o mamão é doce, a banana é doce, Maçã. a maçã. Então, de repente, o teu corpo pode estar pedindo uma fruta e você se engana achando que é chocolate. Então, investir nos alimentos naturais. Eu insisto aqui, né? Os alimentos naturais têm tudo isso. Agora, eu não consigo tomar alguma coisa sem colocar o açúcar. Aí temos os adoçantes, né? Aí tem o stevia, que é um dos mais naturais. E assim, usar adoçante não é espirrar o adoçante, né? Espremer. Não, senão, mas antes você usar o açúcar. É colocar gotas. Se eu não me engano, de 3 a 5 gotas equivale a 1 colher de açúcar. Então, cuidado, né? Vamos colocar só a quantidade necessária e começar a educar o nosso paladar para o sabor amargo, para o sabor azedo, para o sabor apimentado. É começar a descobrir novos sabores. Existem outros sabores que não é o doce e o salgado, mas a nossa língua às vezes não sabe. Então a gente pode ensinar. Isso é reeducação alimentar. Então a gente pode investir nisso e começar a ver como é o gosto do café amargo. A gente diz assim, eu adoro café, mas a gente enche de açúcar. Não tem mais gosto de café, tem um gosto do açúcar. Eu adoro açaí e põe açúcar. Então, é diferente e é uma questão de aprender, de cultura, de gosto mesmo. E a gente aprende. E já que a senhora falou nessa diversidade de sabores, no apimentado, a nossa culinária regional aqui é uma culinária bem condimentada ali, bem diversa, né? Inclusive o estado do Pará é um dos estados com maior incidência de câncer de estômago, do trato digestivo como um todo. Então, qual é a recomendação não só para quem é portador do diabetes e da hipertensão, mas também para todos os paraenses, como proceder com a nossa culinária, que a gente sabe, maniçoba, açaí, pesa, dá uma dor de barriga às vezes, né? O corpo não consegue processar toda aquela informação, né, doutora? Bem, a gente falou dos sabores. Aí, se você é hipertenso, diabético, cuidado com os temperos prontos. Como todo alimento industrializado, vem muita coisa e a quantidade de sódio é enorme. Então, bora usar nossas ervas. Aí a gente fala assim, maniçoba, vatapá, tem tantas coisas gostosas na nossa terra, né? Mas que bom que a gente não come isso todos os dias, né? Tem os dias ou a época pontual para fazermos isso. Então, o que a gente pode fazer? Quando for comer, dividir em pequenas porções, comer uma porção, aí o organismo consegue se refazer dessa festa que a gente está dando dentro do estômago, do intestino. Mas aí o que a gente pode fazer? Vou dividir, eu tenho uma maniçoba, eu como um pouco hoje, vou deixar para comer outro em outro dia, em outro momento, congela, é só não exagerar. De novo, a palavra é moderação. Se você faz com moderação, as coisas não vão fazer mal. Inclusive os alimentos saudáveis. Não é porque, por exemplo, fruta é saudável que eu vou comer só fruta. Não é porque é para comer para comer mais frutas, mais legumes e verduras, então eu vou comer só isso. Não é assim. A gente pode comer de tudo, mas não tem que comer tudo. Então, devagar, aí você consegue comer de tudo, ter uma boa alimentação, experimentar. Então, e porque amanhã é outro dia, a gente pode de novo tentar. O açaí não vai fugir, a maniçoba não vai fugir, vai ter esses alimentos de novo. Então, vamos devagar. A gente não precisa ficar desesperado para acabar tudo hoje. Doutora, e sobre o queridinho do paraense, o açaí? Eu queria lhe perguntar sobre o consumo do açaí. Alguma recomendação quanto ao consumo do açaí? Olha, isso daí realmente é uma pedra, digo assim, que a gente tropeça quando conversa com o paciente, né? Aí eles gostam olha, e eu vejo muito paciente diabético chegar, não, ele come o arroz, o feijão, com a farinha.
Aí, às vezes, tem a batata, ele come tudo isso. Depois ele vai tomar um açaí com farinha. Aí a gente diz assim, você tem uma escolha a fazer. Você quer tomar o açaí na hora do almoço? Então, faça o seu almoço e tome um açaí puro, um copo. Ah, eu não consigo tomar, eu só quero tomar ele se for com a farinha, por exemplo. Então, você tem que negociar com você mesmo e tirar a farinha, diminuir o arroz, diminuir o feijão, porque senão você está almoçando 2 vezes. Porque a farinha é carboidrato e vai ser transformado em açúcar no corpo, vai subir a glicemia. Então, vale a pena passar mal e para tomar um pouco, para exagerar no açaí? E o que a gente tem que fazer então? Eu tenho que fazer a opção. A gente tem que ter o livre-arbítrio, né? Mas eu tenho que escolher. Ou eu tomo açaí, ou eu vou almoçar. Mas se eu quero os dois, então o açaí vem sozinho, como um suco, e numa quantidade pequena. E se eu quiser botar farinha nele, então eu como ele com a proteína e pronto. Mas mesmo assim, procure um nutricionista para ver, cada caso é um caso, para ver como é que está a sua glicemia e como você pode fazer. Tem que acompanhar. O nosso técnico Aldeci mandou uma pergunta só para encerrar logo o nosso bate-papo aqui, doutora, sobre o café da manhã. Isso também é uma grande guerra, né? Pão francês ou tapioca? Eu respondo logo que a tapioca não me mantém em pé. Pra mim também não. Mas o que a senhora diz? Bem, é como eu falei, o pão já vem pronto. Não vamos tirar o pão, não. Eu também adoro pão. Mas por que não dar vez para essas outras coisas? Aí você diz assim, mas a tapioca não me sacia. Mas experimenta colocar semente de chia nela, ou uma linhaça na massinha, antes de acompanhar, antes de levar para o fogo. E também a crepioca, que Tapioca é é muito bom. a mesma massa com ovo. Bom até para quem faz academia, né? E além disso, tem aqueles outros que eu já conversei, né? De colocar o pão da terra. A batata doce, a macaxeira, que são ótimos substitutos do pão. Tem massa e você pode acrescentar um pouquinho. Não tenho nenhum problema. Vou botar um pouquinho de manteiga quando ela está bem quentinha, aquela manteiga vai derretendo, corto em rodelinhas. Posso botar um pouquinho de azeite, ou a manteiga ou o azeite. Coloco um pouquinho de orégano, uma ervazinha que eu goste. Como aquilo, saboreando devagar. Posso colocar uma proteína, tipo um ovo cozido. Se eu não tenho nenhum problema, eu coloco um pedaço de queijo. Por que eu falei nenhum problema? Porque o queijo é rico em sódio. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, assim, se você come variando os alimentos, nada vai fazer mal. Porque se o queijo tem muito sódio, mas eu não como todos os dias, porque tem dia que eu vou comer queijo, tem dia que eu vou comer frango, um pedaço de frango, aquele que sobrou lá do jantar, eu posso colocar nessa tapioca. Cuscuz também é uma outra pedida, muito boa. E pode ser o cuscuz que a gente chama de cuscuz salgado, né? Que vem ou com ovo, ou com frango. Ou aquele cuscuz doce, que parece que só tem aqui Sim. na nossa região, né? Que é aquele com leite de coco. Mas olha, não é o leite de coco da garrafa, é o leite de coco que a gente faz. E ainda pode usar aquele bagaço do coco. E o coco é um alimento, é uma fruta gordurosa e uma gordura boa. Então, é bom a gente colocar. Agora, nada de exagero, hein? Senão... E tudo isso pode se tornar ainda melhor, né, doutora, se para além da moderação também houver um cuidado com o corpo, uma rotina de cuidados físicos, um sono bem dormido, né? Você falou tudo. Então, não é só alimentação, mas é também dormir bem. E o que é dormir bem? É assim, eu me deito cedo, 10 horas, por exemplo, eu já estou na cama. Mas você está com o celular na mão, então aquela luz do celular indica para o seu corpo que ainda é dia e ele não consegue ministrar tudo isso. Lembra que eu falei a mágica do sono, a mágica do nosso corpo, da cura, aquilo tudo, aquele gasto que você teve na academia,
tudo isso só vai acontecer à noite. Então é à noite que começa, o músculo cresce, que o alimento encontra o seu espaço. Eu costumo dizer para pacientes que é que nem quando a gente vai no supermercado. Eu estou precisando, faço a minha lista. Estou precisando de determinadas coisas. Aí eu compro, faço aquela compra. Chego em casa, ponho lá em cima da mesa. Mas imagina que eu não vou guardar aquilo. Aí eu vou procurar o arroz, onde está? Vou abrir saco por saco, aí tiro um pouquinho do arroz, deixo lá. Pego, aí vai estragar, o que era de geladeira vai começar a estragar. Então, no nosso corpo, quando você se alimenta, quando você faz atividade física, foi as compras que você fez. Quando você vai dormir, ela vai ser guardada. Cada uma vai para o seu lugar. E quando a gente não dorme, porque tem gente que não dorme, diz assim, eu durmo 1h da manhã, então você não dormiu mais hoje, só dorme amanhã. Aí o que acontece? Quem guardou essas compras? Cadê aquele suplemento que eu tomei? Foi embora. Por quê? Porque não teve quem guardasse, porque eu não dormi. Então eu preciso do descanso reparador. Não é só para beleza, não. É para cura. Então eu preciso disso. Eu preciso beber muita água. Não durante a alimentação, mas nos intervalos eu preciso dessa água. Eu preciso também fazer uma atividade física, caminhar. Nosso corpo foi feito para o movimento. Então a gente precisa disso. E tem uma outra coisa que a gente precisa, que é administrar o estresse do dia a dia. Então, como é que eu administro isso? Uma caminhada, ela é tão benéfica para o estresse, porque ela ajuda o sangue a subir aí para o cérebro, oxigena mais o cérebro, ele com o sangue, ele é mais oxigenado e a gente consegue encontrar respostas para os nossos problemas. A caminhada tem, além de emagrecer, né? E dá aquela sensação de bem-estar. Então, também meditação é muito bom para administrar o estresse. Ouvir uma música boa, uma música clássica, ler um bom livro, fazer uma oração, seja qual for sua religião, exercer essa fé. Tudo isso vai ajudar a administrar o estresse, a resolver problemas, porque eles vão estar sempre lá. Então, a gente não afasta os problemas, é a gente que se fortalece. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui, sua presença realmente esclareceu muito pra gente e deixou também um caminho, né, para as pessoas. Antes da senhora deixar a senhora ir, deixa um recado então, principalmente para quem é portador do diabetes e também da hipertensão, que muitas vezes procura ali se cuidar sozinho em casa, com essa alimentação. Então, qual a importância de ter a ajuda, o acompanhamento desse profissional da nutrição? É que a gente tem que ver que cada pessoa é um indivíduo único. Então, aquilo que fez bem para uma pessoa pode não fazer bem para outra, porque nós não somos todos iguais. Se fosse assim, todo mundo poderia fazer malabarismo, todo mundo tocaria qualquer música, porque nós temos os mesmos órgãos, né? Membros, mas não é assim. Nós somos cada um indivíduo. Então, isso é na alimentação. Cada um tem sua cultura, seus gostos, e a gente vai... Pensa assim, o nutricionista ele não vai dizer para ti, não pode, não pode, não pode. Ele vai dizer o que você pode, o que dá para você, de acordo com a tua realidade. Então, não tenha medo, ele só vai organizar o que você já faz. Então, procura, sim, um profissional para lhe ajudar, um profissional da saúde, um bom profissional. Se você não gostou, você não precisa gostar. Você precisa só ouvir, criva aquilo tudo de bom e com certeza você vai se dar bem. Às vezes a gente diz assim, eu não gostei do profissional. Não é. É que a gente ouviu uma coisa que a gente... na verdade, a gente não queria ouvir aquilo. A gente quer que o profissional diga, pode comer a pizza. Tu pode, mas não é assim. Então, às vezes, tem certas verdades que a gente... Mas se cuide porque a vida é uma só. Até porque
Existem muitos outros prazeres que não são só o alimento, tá? E lembra, bora desembalar menos e descascar mais. Ou seja, usar a natureza como ela deve ser usada. Aproveitar a natureza e aproveitar tudo que ela pode te oferecer. E com certeza o teu corpo vai encontrar o equilíbrio. É isso, então, os nossos agradecimentos à doutora Ana Fontinelles, nutricionista do time do DEBES, Departamento de Bem-Estar Social aqui da casa, prestando esse esclarecimento para a gente, é claro, sobre os cuidados a serem tomados caso você seja portador do diabetes ou ainda da hipertensão, mas também pode prevenir, né? Se você começar agora com cuidado, você pode prevenir também e nunca ter que lidar com isso. Gabriel, agora são 11 horas e 15 minutos, a gente fica com Marisa Black ao som de Lágrimas. Já já a gente tá de volta.